Olá pessoal, tudo bem? Estamos retomando nossa leitura. Nós estamos no capítulo 14, cujo título é A Unção para a Cura. E hoje nós vamos estar fazendo a terceira parte do vídeo. E ele começa com o subtítulo O Espírito Sem Medida. A razão por que Jesus podia ter o Espírito sem medida é porque seu corpo não era mortal. Sim, ele podia ser tentado em todas as coisas, assim como nós o somos, porque ele realmente era humano. Era, porém, como Adão, era antes de pecar. Adão podia ser tentado, mas antes de Adão pecar, seu corpo não era nem mortal, nem imortal. Abre parêntese. Por outro lado, Adão precisava sustentar aquele corpo humano por meio da alimentação. Fecha-se parêntese. Se o corpo de Adão fosse mortal, teria sido sujeito à morte, mas Adão originalmente não estava sujeito à morte. A palavra de Deus diz que a morte nos afeta quando pecamos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. A morte não passou à humanidade a não ser depois de Adão ter pecado. Foi por isso que não era possível que Jesus fosse morto antes dele ter sido feito o pecado em nosso lugar. Jesus disse: ninguém atira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João capítulo 10, verso 18. Certa vez, uma multidão irada estava para precipitá-lo do cume de um monte em Nazaré, a fim de matá-lo. Mas ele passou pelo meio deles e retirou-se. Lucas capítulo 4, versos 29 e 30. Depois, porém, no jardim do Getsêmani, quando ele tomou sobre sua natureza espiritual os nossos pecados e doenças, seu corpo se tornou mortal e tornou-se possível matá-lo. Durante todo o seu ministério terrestre, Jesus tinha o Espírito Santo sem medida. Imagine só, Jesus tinha o Espírito sem medida e o Espírito podia fluir por ele sem perturbá-lo nem afetá-lo. Voltemos à ilustração que o Dr. Lake ofereceu dizendo que a eletricidade é o poder de Deus na dimensão natural. Fisicamente, podemos aguentar um pequeno choque elétrico e, às vezes, um pouco de eletricidade estática. Nós o sentimos e nos afastamos. Não afeta nosso corpo. Se, porém, agarrarmos uma lâmpada elétrica em curto-circuito e aquela potência nos atinge, pulamos e gritamos. Não podemos ficar segurando aquela lâmpada. Na realidade, até mesmo 110 volts pode nos matar em determinadas circunstâncias. E se passarmos para uma voltagem maior, ela poderá nos fritar o couro. Consigo aguentar apenas determinada quantidade de unção e não suporto por muito tempo. Às vezes, tenho a sensação de estar para cair. Parece que minhas pernas estão sumindo debaixo de mim. Minhas mãos formigam. Às vezes, meu corpo inteiro formiga. Às vezes, a unção nas palmas das minhas mãos arde como fogo. Quando o Senhor apareceu a mim naquela primeira visão, em 2 de setembro de 1950, naquele reavivamento em acampamento no Texas, ele tocou nas palmas das minhas mãos com o dedo da sua mão direita e elas começaram a arder como se houvesse ali um carvão em brasa. Não era mero calor, era a sensação de queimadura. Durante 3 dias e 3 noites, minhas mãos ardiam ao ponto de eu esfregar juntas, procurando obter algum alívio. O que havia de especial nessa unção foi a dimensão adicional. É a mesma unção, mas em medida diferente. Trata-se do mesmo Espírito Santo. Abre parêntese. Existem muitos espíritos no mundo, mas são espíritos demoníacos. Não nos interessamos por ele, nem temos medo deles, porque temos autoridade sobre eles. Fecha parêntese. Jesus nos deixou saber que se aquela unção nos deixar, deveremos jejuar e orar até que ela volte.
Se, pois, a unção fica mais fraca, jejue um pouco e ora um pouco mais, e ela voltará com toda a sua força. Subtítulo: Uma unção especial. Ele disse: ajoelhe-se diante de mim. E ajoelhei-me diante dele. Ele impôs as mãos na minha cabeça e disse: chamei-te e te ungi, e te dei uma unção especial para ministrar aos enfermos. Em seguida falou: levanta-te e fica de pé. Você compreende que essa não é a única maneira de ministrar a cura aos enfermos? Respondi: sei disso. Já há muitos anos que eu faço de vários modos e conversamos a respeito dos modos diferentes. Em seguida ele me disse: essa unção não funcionará a não ser que você conte para as pessoas exatamente aquilo que lhe falei. Por que ele desejaria que eu fizesse assim? Há um princípio envolvido nisso. Já notamos na história da mulher com hemorragia. Note o que Jesus lhes disse: filha, a tua fé te curou. A fé tem algo que ver com a cura. Alguns dirão: ora, pensava que fosse aquela unção, aquele poder que saindo dele a curou. Sim, às vezes é assim, mas é a nossa fé que nos cura. Como a mulher obteve fé? Por qual razão ela teria fé nele ou na unção com a qual ele estava ungindo? Está escrito em Marcos capítulo 5, versos 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Jesus me disse: essa unção não funcionará com você, a não ser que você conte ao povo exatamente o que eu disse a você. Por que ele quer que eu conte aos leitores, aos ouvintes? Para vocês crerem nisso. Falou: conte às pessoas exatamente aquilo que eu lhes disse. Isso quer dizer, conte-lhes que você me viu. Conte-lhes que eu falei com você. Conte-lhes que eu coloquei o dedo da minha mão direita na palma de cada uma das suas mãos. Conte-lhes que a unção para a cura está nas suas mãos. Subtítulo: o senso de humor de Jesus. E então ele sorriu. Ainda o vejo como ele sorriu e disse no tocante à unção nas minhas mãos: a unção não está nos seus pés. Não mandei você impor os pés em ninguém. A unção não está na sua cabeça. Não mandei você impor a cabeça em ninguém. A unção está nas suas mãos. E ele deu uma risadinha ao falar assim. Creio que ele tem um senso de humor. Você não acha? Sei que sim. Conte-lhes que eu lhe mandei dizer-lhe que se crerem naquilo, se crerem que você tem a unção e se aceitarem a unção, aquele poder fluirá das suas mãos para o corpo deles e expulsará sua enfermidade ou sua doença, ou levará a efeito uma cura naquelas pessoas. Entre parênteses. Notem que desta vez ele se referiu àquele poder ao invés de chamá-lo de unção. Comecei a ministrar com aquela unção em janeiro de 1952. Estava realizando uma campanha em Port Arthur, estado do Texas. Naqueles dias, depois de ter pregado e feito apelo, enviava as pessoas interessadas para a sala de oração para receberem a salvação, ao passo que formava as demais numa fila de oração para receberem a cura divina e a plenitude do Espírito Santo. Ficava numa cadeira na plataforma e impunha as mãos sobre elas, enquanto passavam na minha frente. Gastava tempo com cada pessoa, falando com elas individualmente. Naqueles dias, tínhamos entre 25 e 50 pessoas por noite nas filas de oração, de modo que tínhamos tempo suficiente para isso. Certa noite, estava sentado na cadeira, ministrando, quando, de repente, uma unção mais forte veio sobre mim. Podemos ter mais unção ou menos unção para ministrar a cura, para pregar ou para ocupar algum cargo. Aqui estamos falando a respeito de ministrar. Subtítulo: a unção pessoal.
Todo crente nascido de novo e cheio do Espírito tem dentro dele alguma medida e unção do Espírito Santo, conforme diz João capítulo 2, verso 27. Mas essa unção pessoal nunca será aumentada. Nada há nas Escrituras que indique que podemos ter uma dupla porção da nossa unção pessoal. Sem dúvida, Eliseu tinha uma dupla porção daquilo que Elias tinha, mas aquela era uma unção para ministrar. Enquanto estava sentado na cadeira, tive a sensação de alguém ter jogado algo sobre mim. Senti-o com a totalidade do meu ser. Era como se alguém tivesse jogado um manto sobre os meus ombros. Vibrava por todas as partes da minha pessoa. No íntimo do meu espírito sabia disso. Sabia também que não duraria por muito tempo, porque eu não aguentaria fisicamente por muito tempo, de modo que pulei da plataforma e passei correndo pelas pessoas na fila de cura, tocando-as na testa de passagem. Fiquei tão assoberbado pelo Espírito que posteriormente foi necessário o pastor me contar o que fizera. Lembrava-me de ter começado a correr, mas não via nada, apesar de meus olhos terem ficado abertos. Entre parênteses, é difícil descrever as coisas espirituais. Subtítulo: A unção comum. Toda pessoa tocada por mim caiu sob o poder. Abre parênteses. Como pastor, só desfrutará de acontecimentos assim uma ou duas vezes. Fecha parênteses. De repente, aquela unção cessou de pairar sobre mim. Olhei em derredor e vi toda aquela gente caída no chão. Voltei à plataforma, sentei-me e tratei do restante da fila de cura divina com a unção comum, conforme a chamam. Posteriormente, o pastor me contou que eu impusera as mãos em 34 pessoas. Falou. Cerca de 17 delas vieram para a frente a fim de receber o Espírito Santo e aí ficaram deitadas no chão falando em línguas. A maioria são membros da minha igreja. Isso me deixa atônito. Nunca vi uma coisa semelhante, porque alguns eram buscadores crônicos. Haviam anos que estavam buscando o Espírito Santo. Nada de semelhante ocorreu de novo até setembro de 1954, quando preguei nos 3 cultos dominicais na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, em São José, na Califórnia. No fim do culto da manhã, ao despedir a congregação, falei: voltem de tarde, vamos impor as mãos para os crentes receberem a plenitude do Espírito Santo e para os enfermos serem curados. Naquela tarde, mandamos as pessoas que queriam a plenitude do Espírito Santo ficarem de um lado e as que queriam a cura foram para a fila separada. O pastor e um amigo no ministério estavam ministrando juntamente comigo. No momento em que comecei a passar pela fila, veio sobre mim a unção. De novo, era como se alguém tivesse passado por mim correndo e jogado uma capa sobre mim. Sentia em todo o corpo. Sabia de novo que a unção não duraria por muito tempo, porque eu não poderia aguentá-la fisicamente. Por isso comecei a correr e a tocar nas pessoas com o dedo. Nem parei para tocar nelas com as mãos. Fiquei arrebatado naquela glória e me contaram depois que toda pessoa tocada por mim caiu. Em seguida, aquela unção se levantou sobre mim, não poderia ter aguentado mais. Aquela unção mais forte veio sobre mim 4 vezes nesses últimos 20 anos. Em setembro de 1970, quando minha esposa e eu estávamos nos estados de Nova York, o Senhor me ordenou a voltar para Tulsa e realizar um seminário. Nossos escritórios naquele tempo ficavam no antigo prédio de escritório do irmão T.L. Osborne, em Norte Utica. Lá dentro tinha uma capela pequena com 300 e ali realizávamos seminários de vez em quando. O Senhor me mandou realizar um seminário de cura divina à noite e um seminário de oração de manhã em 11 e 18 de outubro de 1970. Ele disse: ensine sobre a oração intercessória. Abre parênteses. Aquelas mensagens foram posteriormente transformadas em livro, O Cristão que Intercede. Fecha parênteses. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.